Hoje você vai conhecer a história de um dos apóstolos mais humanos e inspiradores do cristianismo, São Tomé, um homem marcado pela coragem, pela honestidade e pela busca sincera pela verdade. Sua jornada, antes, durante e depois de Jesus, atravessa dúvidas profundas, encontros transformadores e um destino que o levou até os confins do mundo antigo. Prepare-se para uma história real, emocionante e cheia de significados. Pouco se sabe sobre a juventude de Tomé, e talvez por isso ele pareça tão próximo de nós, porque sua história começa como a de qualquer pessoa comum. Seu nome significa gêmeo, mas não há registros do irmão ou irmã de Tomé. Alguns estudiosos dizem que ou Tomé realmente tinha um irmão gêmeo desconhecido, ou o título era simbólico. Ele seria gêmeo de Jesus, na maneira de pensar, de questionar e de viver. Em algumas tradições siríacas antigas, Tomé é chamado de irmão de Jesus, mas isso é entendido de forma espiritual, não literal. Tomé provavelmente era da Galileia, como a maioria dos discípulos, e cresceu em meio a um povo simples, acostumado ao trabalho duro. Muitos estudiosos acreditam que ele era artesão ou pescador, um homem habituado à monotonia e ao silêncio dos dias longos, mas também alguém com uma mente inquieta. Era reservado e observador, alguém que não aceitava respostas prontas. Ele queria entender, queria ver por si mesmo. Essa característica, que às vezes confunde, é justamente o que o tornou tão especial. Tomé entra na narrativa dos evangelhos como um dos 12 apóstolos, e embora apareça poucas vezes, todas as suas falas são profundas, cheias de emoção e humanidade. Quando Jesus decide voltar à Judéia para ver Lázaro, uma região perigosa, onde já tentaram matá-lo, foram os discípulos que hesitaram, mas Tomé não. Ele não apenas aceitou, se levantou e disse: "Vamos todos, para morrermos com ele." É um momento quase esquecido, mas é aqui que Tomé revela sua alma, um homem leal, intenso, disposto a arriscar tudo por quem ama. Em outra passagem, Jesus tenta confortar os apóstolos, dizendo que está indo preparar um lugar para eles, e que eles sabem o caminho. Mas Tomé, honesto como sempre, não finge compreender o incompreensível. Ele pergunta: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho?" Essa pergunta abriu espaço para uma das frases mais conhecidas de Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Tomé era aquele que perguntava o que ninguém tinha coragem de perguntar, e por isso recebeu respostas que ecoaram pelos séculos. Depois da morte de Jesus, Tomé sofreu profundamente. Talvez tenha sido o que mais sentiu. Ele era intenso, tudo nele parecia forte: o amor, a lealdade e também a dor. Quando os outros discípulos disseram que tinham visto Jesus ressuscitado, Tomé não acreditou. Não porque era cético demais, mas porque o sofrimento era tão grande que acreditar sem provas parecia perigoso, como se pudesse quebrar seu coração ainda mais. Ele disse: "Só acreditarei se ouvir e tocar." E então, 8 dias depois, Jesus aparece diante dele. Ele não briga, não repreende, não humilha Tomé. Apenas lhe oferece o que ele pediu, com uma delicadeza quase impossível. "Toca nas minhas feridas. Não sejas incrédulo, mas fiel." E Tomé cai de joelhos, emocionado,
e pronuncia a declaração de fé mais intensa de todos os evangelhos: Meu Senhor e meu Deus. É nesse instante que a sua história muda e se torna uma das mais poderosas trajetórias de transformação. A tradição cristã conta que Tomé recebeu uma missão ousada: levar a mensagem de Cristo para as terras distantes do Oriente. Enquanto Pedro foi para Roma e João permaneceu perto do Mediterrâneo, Tomé foi para muito longe, chegando onde nenhum outro discípulo chegou: a Índia. Ele atravessou desertos, mares e rotas comerciais, seguindo caravanas, mas convivendo com outros povos, aprendendo idiomas diferentes. E na Índia, especialmente na região do atual estado de Kerala, Tomé encontrou um povo acolhedor e espiritual. Ali, pregou o Evangelho com simplicidade, construiu comunidades cristãs e foi lembrado como o apóstolo de pés cansados. Até hoje, na Índia, há cristãos que se chamam cristãos de São Tomé, mantendo tradições que, segundo eles, vêm diretamente do apóstolo. Entre as tradições mais antigas, contam que Tomé curou enfermos, construiu igrejas, ajudou pobres e marginalizados, convertia não por imposição, mas por exemplo, vivendo com humildade e fraternidade. Uma antiga história conta que um rei indiano lhe pediu para construir um palácio magnífico. Tomé pegou o dinheiro e distribuiu aos pobres. Quando o rei reclamou, Tomé respondeu que havia sim construído um palácio, mas no céu, e que o rei o veria após sua morte. O rei, tocado pela fé e coragem do apóstolo, acabou se convertendo. Tomé morreu na Índia, por volta do ano de 72 d.C., transpassado por lanças. Morreu como viveu, fiel, corajoso, insistindo na verdade até o fim. Seu túmulo está em Milapore, onde permanece um importante local de peregrinação. Tomé é lembrado não pela dúvida, mas pela honestidade, pela coragem e pela busca verdadeira por sentido. Ele nos representa em nossas hesitações, em nossas perguntas e nossos medos. E, ao mesmo tempo, mostra que a fé pode nascer justamente das dúvidas mais profundas. Ele se tornou símbolo de quem quer ver antes de acreditar, quem ama com intensidade, quem pergunta, quem busca, quem não se contenta com respostas superficiais, quem tem coragem de ir longe, física e espiritualmente. Tomé é considerado patrono de arquitetos, construtores, carpinteiros, agrimensores e cegos, pela simbologia das dúvidas que buscam luz. Tomé é sempre representado com uma ou 3 lanças, símbolo da forma como foi morto. Isso também o tornou padroeiro daqueles que são feridos pela vida, mas continuam acreditando, segundo uma tradição indiana. São Tomé é, no fim das contas, o apóstolo mais humano e, talvez por isso, um dos mais amados. A trajetória de São Tomé nos lembra que a fé não nasce da perfeição, mas da coragem de buscar, perguntar e recomeçar. Ele foi o apóstolo que duvidou, sim, mas também aquele que mais se entregou, que caminhou mais longe e que acreditou com todo o coração. Que a história dele continue nos inspirando a encontrar, no meio das incertezas da vida, o nosso próprio caminho de fé e de verdade. São Tomé, rogai por nós.